dependência entre grandezas está, que são as funções, ele está no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui qual que é a página. Eu mudei alguma coisa porque, como eu falei, está desatualizado, né? Ô, prof, a gente não tem livro. Não faz mal, porque eu passando aqui, eu só estou falando que está lá, para não dizer que eu estou passando coisa de bicho de sete cabeças, não é, tal. E vai falar aqui, ó, exatamente da dengue, certo? Mas usou a dengue, eu poderia ter usado qualquer outra coisa. Mas eles não fazem cálculo, só dão uma ideia do que é uma grandeza. Duas grandezas, na verdade. Função. Função é uma relação de dependência de duas variáveis, duas grandezas, certo? Existe também uma coisa chamada constante. Constante é aquilo que não se muda. Não se pode mudar. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. A gravidade da Terra, né? É 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou pode ser usado ainda aproximadamente 10, em alguns cálculos, tem gente que já usa arredondado, né? 10 metros por segundo ao quadrado, mas é 9,8 mais exato, certo? Então, esse 9,8, ele é uma constante, ele não muda. Para qualquer cálculo que eu fizer, eu vou usar a constante 9,8. Já na matemática, a gente tem constante também, mas a gente tem grandeza. Quando a gente monta uma fórmula, que nem assim, ó, eu digo que o x, que o y, que é a função de x, ele vale 2x, o y vale 2x. Quer dizer, o valor de y é o dobro de x. Se o x vale 1, o y vai valer 2. Se o x vale 2, o y vai valer 4, o dobro, certo? Se valer 3, vai valer 6. Se o x é 3, o y vai valer 6. Assim. Então, quando eu estou dizendo que é o dobro, por exemplo, se eu escrever assim, ó, y, ai meu Deus, não estava com a caneta, tá um pouquinho. Se eu escrever aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, diferente, agora não é mais o ed lá. Agora a letra, se já estava feia a letra, vai piorar. Y é igual a 2x, ó, certo? Então, esse 2, nesse caso, passa a ser uma constante, porque ele não muda. Tá? Nesse caso, cada fórmula tem uma constante, que seria aquele meu coeficiente angular, que é chamado de valor do A, que está na frente do X, certo? Ele não muda naquela fórmula, na outra ele tem outra constante, e assim por diante. Aqui vocês podem observar dois jeitos de se representar, pelo plano cartesiano ou pelo diagrama de Venn. É V-E-N-N, 2N, diagrama de Venn, tá? Ele inventou essa relação de conjuntos, que a gente, é até uma curiosidade que eu quero falar para vocês, porque a gente passa, às vezes, lá no... Não sei se vocês já tiveram filho pequeno, ou tem ainda, criança pequena, como a gente pensa assim, ah, meu Deus, mas isso aí, mesmo, tu viste a matemática agora, nada a ver do que era lá. É tudo a ver. Na educação infantil, principalmente, no primeiro aninho, quando começa lá a desenhar, escrever, as primeiras palavras, as primeiras garatujas, né, que a gente fala, que as crianças começam a se expressar e a colocar os números, a fazer essa relação de quantidade, decodificar, né? Saber, eu olhar sem precisar ficar contando. Vocês já perceberam que a criança conta? 1, 2, escreve ali o número 5. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Agora soma 5 mais 1. Eles fazem assim. Já perceberam isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles não dizem 6. É só botar mais 1, dá 6? Já sabe que tem 5 aqui. Quando está começando a aprender, é normal a criança começar a contar de novo. Ela começa a contar de novo até chegar naquele 1 que foi colocado a mais. Certo? Essa relação, desde a educação infantil até as séries iniciais, para o ensino fundamental final e o ensino médio, ela tem que ser bem trabalhada e estimulada lá. Porque daí a criança consegue aprender qualquer coisa, desde que de pequenininho seja estimulado. A gente pode estimular em casa, os pais, família e escola juntos, isso é bacana, tá? Eu tô falando isso para vocês, porque na educação, nas séries iniciais, primeiro aninho, geralmente até na creche, eles colocam no prézinho, né? Colocam assim, esse diagrama, já viram? E desenham lá 3 coelhinhos dentro. Aí do outro lado tem o número 3. Como é que eu posso dizer? Faça a ligação lá. Eu tenho lá, faça a ligação dos números com a quantidade de coelhos. Aí vai lá, faz um risquinho e liga. Já viram essa, desde os pequenininhos, vocês já chegaram a observar isso? Ou alguém lembra quando fazia isso? Mas, enfim, vou continuar. Olha só. Sim, essa relação aqui, nós vamos ver lá na frente, tá?
ela tem a ver lá no ensino médio. Olha como é importante incentivar as crianças, tá? Lá no ensino médio, depois, que agora é onde vocês chegaram, olha só. Vamos só conversar um pouquinho, que nós vamos chegar no diagrama de Venn. São dois jeitos de representar, por diagramas, certo? Ou pelo gráfico do plano cartesiano. Venn também era um cara, lá um senhor, não coloquei a história dele, senão era muito grande, né, que também foi um matemático muito importante, né? Na relação de conjuntos ele trabalhou, e plano cartesiano foi René Descartes, né? René Descartes, né? Então, vamos conversar só um pouquinho, que fala no livro de vocês, mas eu fiz umas mudanças, tá? Então, porque está desatualizado, aquele livro é de 2011. Então, em 4 meses, Santa Catarina tem 2,2 mil casos de dengue e ultrapassa números de 2019 já. Então, quase 90% são autóctones, ou seja, quando a transmissão ocorre dentro do próprio estado. Essa é uma notícia tirada do G1, no dia 1º de maio, né? Então, há mais ou menos uns 4 meses atrás. O período da chuva aumenta, né, a quantidade de focos do mosquito. Então, geralmente, quando chega nessa época de inverno, junho, julho, ali maio já, começa a chover bastante, né? E nessa época começa a dar aqueles focos de dengue, né? Foi encontrado até em Londres focos de dengue, né? Vocês souberam dessa notícia? Joinville é o maior índice que tem em Santa Catarina, foi muito maior do que o ano passado, de 2019, 2020 já passou de 2019. E olha só, o que ocasiona, assim, tem vários fatores, né? Deixar água acumulada, alguém sabe dizer mais algum aí? Tipo, água acumulada em pote, né, em vaso, em pneu. Daí seria legal colocar areia, né, coloca o vasinho, daí tem aquele pratinho, né, do vaso, colocar areia naquele prato do vaso. Tá sempre limpando as calhas, a caixa d'água, não deixar água acumular. Às vezes a terra, ela tem vários desvios na terra, aí pode acumular água, certo? É deixar a terra plana, né, não deixa desvio, que daí se a água demora muito, porque existe o solo permeável e impermeável, né? Quando tem muito argila, ela demora mais a passar a água, né? Na argila, quando até é barro mesmo, né? E quando é areia, ela passa mais rápido, por isso que se aconselha colocar areia. Então, voltando para a ideia ali, o período da chuva, ela aumenta a quantidade de focos de mosquito. Para reduzir os índices, é preciso realizar ações de combate à dengue. É na época das cheias que precisamos arregaçar as mangas e adotar medidas efetivas. Sabe-se que de 2019 para 2020 dobrou os casos de contaminação em Santa Catarina, chegando a ser chamado de epidemia, quando aumenta muito. Pandemia, quando é mais do que epidemia, né? O coronavírus está no pandemia já. Então, aquela ideia de Y que dobrou, 2x, dobrou. A constante ali seria o 2, meu coeficiente angular, certo? A. Então, a pergunta é, você sabe dizer quais são as medidas que podemos tomar? Acho que já conversei sobre isso, né? Então, vamos ir para frente. Alguém tem mais alguma coisa que queria falar sobre isso? De medidas, falar sobre a dengue? A dengue, ela pode causar, né, dor nos olhos, né, gente? Eu não anotei aí, mas vocês podem pesquisar também. Nos ossos, por trás do olho, febre alta e leva à morte. Né? E tem ânsia de vômito e pode levar à morte. É muito perigoso. Algumas pessoas chegaram a morrer já, né, de novo, por decorrência, ou pegar, por ter pego a dengue também. Então, é grave, a gente pensa assim, porque tem um coronavírus ali. Mas outras coisas também são graves e a gente precisa ter essa postura de saber limpar, né, cidadão. O que é um cidadão? É uma pessoa que é portadora de direitos e deveres. Se eu tenho o meu dever, que eu tenho que cumprir alguma coisa, eu também tenho direito, claro. Mas ao lado de cada direito eu tenho algo a cumprir, né? Eu sempre digo, ao lado de cada direito tem um dever. Então, se eu estou andando de carro, eu jogo o papel para fora da janela do carro, meu Deus do céu, né? Eu não estou cumprindo com o meu dever de cidadão. Esse papel leva quanto tempo para se decompor? E assim a gente tem que ensinar também as crianças de casa que se aprende, né? Como diz, educação vem de casa. A educação vem de casa. Na escola vai para aprender conteúdo, não para educar. Elas são um complemento do que a família já vem fazendo, né? Mas nesse caso, gente, falando ali de dengue, né? Cabe a gente também. E se vê algum foco, né? E, geralmente nesses lugares onde tem ferro velho,
avisar, denunciar, porque não pode, porque quando é uma epidemia, ela atinge não só ali eles que estão com aquele foco, por exemplo, tinha um ferro velho, tinha um monte de dengue lá, né, o caso de foco de dengue, do Zika vírus, né, eu tenho lá vários casos, é deles, o problema é deles, não é deles, porque esse bichinho, ele pode vir pra gente também, né, se encontra foco no município, é perigoso para todo mundo, por isso é epidemia, né, então o aumento de chuvas, a gente olhando aqui, o que vocês perceberam ali? Eu já estou colocando já direto, tá, gente? Desculpa, eu já dando resposta. O aumento de chuvas, ela é um dos fatores que propiciam o aumento de casos da doença. Então, por quê? Porque causa toda essa falta de, talvez, não vou de higiene, mas de cuidado das pessoas, né? Por conta disso, a gente pode dizer que o número de casos, mesmo que eles estão falando de biologia, os ciências aqui, ó, mas o número de casos de dengue pode ser colocado em função da quantidade de chuvas. Então, quer dizer, se aumentar a chuva, vai aumentar as vasilhas, que vai faltar mais cuidado das pessoas. Então, aumento de chuva, aumenta o número de casos. Então, por isso tem que carregar essas mangas e trabalhar. O que a gente percebe aqui? Que existem duas grandezas. Quais são elas, então? Agora eu pergunto. Duas relações, que uma precisa da outra. Se não tiver chuva, tem potinho vazio, não é verdade? Então, não tem dengue, porque ela se prolifera exatamente em água parada, né? Então, são duas grandezas. Quais são? A chuva, certo? E o aumento dos mosquitos daí. Então, existe uma relação de função ali, certo? E o coronavírus, gente, já está tão batido, não queria nem colocar, mas eu coloquei aqui. Já está tão batido esse assunto, todo mundo já sabe, e ao mesmo tempo tem coisas que a gente ainda precisa saber, né? Porque não foi descoberta vacina, aí existe uma controvérsia ali quando fala volta para a escola, não volta para a aula. Para ir lá na praia pode, né? Mas para vir para estudar não pode. A gente vê muitas coisas assim, a gente não pode generalizar, porque não é todo mundo que foi na praia. Não é por causa de algumas pessoas, né? Que não estão cumprindo o seu dever de cidadão, que como é uma pandemia, pior ainda que epidemia, né? Que não estão cumprindo, que a gente que vai pagar o pato, que ficou em casa, que está cuidando, que já poderia ter eliminado esse vírus se as pessoas soubessem se cuidar, né? Então, as partículas virais, geralmente, por isso que onde é dentista, é muito perigoso. Eles vão mexer com broca, aparelho lá, e fica a partícula, né, de saliva no ar. Ou quando a gente fala, principalmente quando espirra, né, até na fala ela sai, né, partículas de saliva. Ou na água, qualquer outra coisa que tem substância líquida, né? Então, o que acontece? Ó? Elas podem permanecer no ar por cerca de 40 minutos e até 2 horas, de 40 minutos até 2 horas e meia. Imagina, tu vai no dentista, tu sai dali, daí entra uma outra pessoa atrás. Se tinha o vírus, né? Se ele fica até 2 horas e meia. O vírus que se depositam sobre uma superfície, por exemplo, eu lavei minhas mãos, mas agora eu posso vir estudar nessa carteira. Só que se amanhã trocar de lugar e outra pessoa sentar nessa carteira e que tiver o vírus, né? Ou daqui a pouco mudou, bateu o sino, trocou de sala, entende? Outro aluno sentou e tocou na carteira, ela vai ficar lá por 70... Olha só que interessante que diz ali. Foi uma pesquisa feita aqui, tá? Do portal Fiocruz. Olha só o que diz. O vírus que se deposita sobre uma superfície, dependendo das características dessa superfície, eles podem permanecer viáveis por algumas horas ou até dias. Estudo recente, publicado no New England, no Jornal de Medicina, descobriu que o vírus é viável por até 72 horas em plásticos e aço inoxidável, 24 horas em papelão e 4 horas em cobre, né? E até 2 horas e meia no ar, certo? Então, aquele distanciamento de 1,5 m é importante, mas olha como, né? Então, a gente não sabe quem está com... Às vezes tem pessoas que são só... como é que se chamam? Só carregam o vírus, mas não mostra... só transmitem, sabe? São transmissores e não ficam doentes, não ficam mal, né? A quantidade de vírus existente nas superfícies vai diminuindo com o passar das horas, reduzindo o risco de contaminação. O mais importante é evitar tocar em superfícies com as quais muitas pessoas têm contato, o que inclui mesas, bancadas, maçanetas, interruptores, telefones, teclados, torneiras, etc.
A limpeza das superfícies com desinfetante ou sabão é muito eficaz, né? Ajuda bastante. Agora eu pergunto para vocês, ir no mercado, por que faz um drama para ir no mercado, né? Mas imagina, se fica ali em plástico, ó, até 72 horas em plástico, e a pessoa passou ali no mercado, tocou num produto, e você vai lá e pega aquele produto e traz para casa, né? E que tinha o vírus. A ideia do vírus, né, ela fica 72 horas. E essa ideia do vírus de pandemia, que realmente é grave, quando se fala em doença respiratória, é muito grave. Por isso que a primeira ação da OMS, está dizendo ali, ó, evitar o contato com boca, nariz, olhos, né, espirrar usando o cotovelo e tal, tem um monte de medida, manter 1,5 metro de distância, mas principalmente contato com boca, nariz e olhos, porque é a porta de entrada do vírus, né. A primeira iniciativa deles, porque a gente não tem a vacina, foi exatamente isolar o pessoal, a população toda, né, para evitar aglomeração. E o povo é muito mal educado, né, porque eles continuam fazendo aglomeração, continuam insistindo nisso. Ah, mas isso aí não existe. Como não existe? Quanta gente morreu? Né? Quanta gente pegou? Aqui em Londres tem 19 pessoas que estão que é da linha de frente, né? 19 pessoas ali, funcionários aqui do posto de saúde que estão isolados, né, em isolamento. Agora, imagina só, daí não é só eles, daí a família deles tem, por exemplo, a esposa tem marido, o marido tem esposa, entende, filhos, todos têm que se isolar, daí por causa de alguém que pegou lá. E a gente acha, mas isso não acontece. Tem muita gente que diz, eu acho que eu já até peguei esse vírus. E eu também penso isso, eu também acho que eu até já peguei, porque alguns, dependendo da imunidade, né, vai logo sair, né, não vai dar nada, e outros vão se agravar, principalmente quem tem doença respiratória, bronquite, né, ou algum outro problema, né, pressão alta, diabetes, tudo isso ajuda, né. Eu pergunto para vocês nessa ideia, quando eu disse para vocês pensar, né, voltando aqui, para pensar em alguma coisa para apresentar o bloco B, né, seria umas ideias assim, ó, coronavírus, só estou dando ideias, tá, não precisa ser isso. O coronavírus tem várias situações, tem várias coisas. Desse texto aqui, eu posso tirar várias informações e montar várias funções com isso aqui, tá? Só com esse texto aqui. Quantas funções eu posso montar em matemática? E tem uma constante lá na frente do x, né? Posso ou não ter o y, certo? Eu pergunto a vocês, qual é a lei de formação aqui? Qual é a função? Ou as duas grandezas, melhor. Quais são as duas grandezas que a gente percebe aqui nesse texto, de modo geral, assim? Evitar o contato, a primeira iniciativa foi, né? Então, o que causa na verdade, o coronavírus é um vírus que tem uma coroa, né? O que causa? Não é o nome certo, o coronavírus, é o vírus que tem uma coroa, né? O corona, deixa eu lembrar agora aqui. Agora eu me esqueci, gente. Me esqueci. Mas vamos para a matemática, né? Quais são as duas grandezas que tem aqui? Que a gente pode perceber. Quem pode ajudar? Gente, duas grandezas. Se aumenta o nível, por exemplo, a gente falou ali do tempo, dos produtos e tal. Mas por que acontece, né? No plástico, 72 horas, por quê? Porque teve pessoas lá. Então, quer dizer, o mais ideal seria o quê? Isolamento, não é? Então, se aumenta o risco de contágio, aumenta o número de pessoas contaminadas e com muita rapidez, e para eliminar esse vírus demora muito, quando é doença tipo de ar, né, que envolve o ar, é muito demorado para poder sair dessa, né, demora meses, às vezes até anos. Tem um vírus ali na peste negra, a peste negra foi em 1300 e pouco, antes de Cristo, né, não, antes de Cristo, não, minto, depois, antes do descobrimento do Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, foi 1500. Foi depois de Cristo, tá? Foi 1300 e alguma coisa. A peste negra, ela durou 7 anos. E morreu, na época, metade da população. Então, já teve outros vírus tão fortes quanto esse, não mais. Né? Que dava com doença do rato daí. Né? Do xixi do rato, de um rato preto, um rato miudinho preto. E matou metade, só que, claro, não comparado igual a quantidade de hoje, porque antigamente não tinha tantas pessoas, né,
no mundo, como tem hoje, né? Mas também foi uma pandemia. E era no ar, pegava no ar. Depois veio a meningite, outras doenças que teve vacinação. Daí agora essas não são importantes? São, todas são importantes, todas precisam ser. Todas elas são importantes. Se não vacinar, vai dar algum problema ali também, pode levar à morte, né? Uma grandeza que a gente percebe é o aumento, né, gente? É o aumento do contágio do coronavírus. E se aumenta por quê? Porque tem aglomeração. Então, são duas grandezas. Se tiver aglomeração, muitas pessoas, mais vai aumentar o vírus. Na verdade, a gente pode chamar essa função até de uma função exponencial, tá? Porque o gráfico, ele vai dar... Lembra que eles falam assim nos gráficos? É a curva. Tem que ver se a curva baixou, a curva diminuiu. A gente vai continuar estudando funções. A gente está na reta ainda. Mas a ideia da curva é uma função exponencial. Quer dizer, uma pessoa passa para 3, outras 3 passa para mais, não passa para 6, vai dobrando, né? Para 6, aí 6 é para 12, não. Assim, dá 1 passa para 3 vai passar para 9, porque cada um passa para mais 3. 9 vai passar para 27, porque cada um vai passar para mais 3. 27 vai passar para 81, então é muito rápido o tanto de pessoas que vão pegando a doença. Por isso que é muito perigoso, né? E tem gente que não leva a sério. Que bom que já estão quase descobrindo a vacina, né? Tá em teste ali. Deu um problema aquela da Oxford, mas aquela da Rússia, né? Eles deram uma parada agora, porque deu um problema numa pessoa. Mas vão retomar logo, já avisaram. Que é a que eu considerava mais segura, né? Aquela lá. Mas, gente, é uma opinião minha, né? É isso que eu queria falar para vocês. Todas as vacinas importantes, aqui tem duas grandezas. Quais que são? Em principais, aumento de contágio pela aglomeração de pessoas, certo? Uma outra ideia aqui, não sei que horas são. Já são 8h10. Dá para mim falar mais um pouquinho, né? Uma outra ideia aqui, o valor atualizado e aproximado do ano de 2020, né? Numa loja automotiva, o preço comum do pneu, o aro 15, é de R$300. O ganho diário da loja com venda desse item varia conforme o número de pneus. Isso também tem em algum lugar na apostila de vocês, no livro de vocês, mas eu mudei, porque o valor agora do aro 15, aproximadamente, está R$289, R$300, depende do lugar, 250, tá? E lá está com um valor muito baixo, que é 2011, certo? Então, o diário da loja ali, o ganho da loja, né? O ganho diário da loja, da venda desse item varia conforme o número de pneus. Então, olha só, se X, né, é a quantidade de pneus em vermelho ali vendidos, e Y é a venda correspondente em reais, né, a gente pode dizer o quê? Que o Y é a mesma coisa que o F de X. Lembra que eu falei isso para vocês, né? O Y aqui é a mesma coisa que o F de X, É igual, a mesma coisa. Então, se a gente substituir, então, F de X por Y, e a gente sabe que R$300 é o pneu, né? Então, se eu comprar um pneu, então vou colocar 300x, O x equivale ao número de pneus. Se eu comprar um pneu, 1 vezes 300. Se eu comprar 2 vezes 300. Se eu comprar 3 vezes 300, e assim por diante. Assim, o domínio, que a gente vai falar agora aqui do diagrama, o domínio dessa função é o conjunto da quantidade de pneus vendidos. E o contradomínio, esse palavrão aí, é o conjunto de vendas em reais. Certo? E a imagem seria a venda associada a cada quantidade de pneu vendido. Já vou explicar melhor isso aqui para vocês. Olha só, um pneu, mais ou menos, né? Um pneu aqui, R$300. 2 pneus, 600. Vai formando aqui, tá vendo? Então, se eu comprar, já 15, se eu comprar 5 pneus, vai dar R$1.500. Então, foi montada a tabelinha aqui, Y em função de X, né? Y igual a 300, X, o valor do pneu seria minha constante nesse caso. Domínio, como falou aqui, são todos os valores que pertencem a X, domínio, certo? E contradomínio são todos os valores que pertencem a Y. Então, eu vou chamar o X de domínio e CD, não é CD de tocar, é CD de contradomínio, tá? Seriam os valores que pertencem a Y. E imagem são todos eles que estão ligados aqui. Aqui existe uma função, certo? Quer dizer, só vai ser 300 se o X for 1, ou seja, se eu comprar um pneu.
só vai ser 900 se eu comprar 3 pneus, certo? Continuando aqui. Imagem é tudo que está ligado. Então, mais um exemplo. Vou ter exemplo demais, né? Passagem de ônibus. Vou ter ali, ó, de Londres a Rio do Sul. 4,50 é isso, gente? Nunca mais andei de ônibus, também não tinha mais ônibus, né? É 4,50, alguém sabe? Coloquei 4,50. Então, ó, se eu comprar uma passagem, tá vendo? Tem um aqui, ó, uma vezes 4,50 é 4,50. Se eu comprar duas, é 4,50 vezes 2, que vai dar R$9. Se eu comprar 4, já pulei para 4, ó. 4 vezes 4,50, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 16 com 2, no caso, vai dar 18, ó. Se eu comprar 7, vai dar 31,50, certo? Então, de acordo com a tabela, você consegue responder a questão: quantas passagens podem ser compradas com R$ 67,50? Tá, aqui eu tenho 4,50, 9, 18, 31, tá vendo? 31,50. Mas se eu tiver R$ 67,50, como é que eu faço ao contrário? Agora eu tenho o valor de Y, então eu tenho, na verdade, aqui o meu contradomínio, meu F, ou F de X, que é a mesma coisa, ou Y, que é a mesma coisa, F de X é Y, certo? Eu tenho o valor de Y, que é o 67,50. Então, eu vou pegar aqui, ó, V de valor é igual a 4,50N, N de número de passagens, aqui, ó, e V de valor a ser pago. Então, V é igual a 4,50 vezes N, certo? Eu peguei R$67,50, eu fui lá comprar passagem para um monte de gente, um exemplo, tá? Eu quero saber quantas passagens eu comprei. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do V, certo? Só troquei de ordem aqui, ó. No lugar do V, eu vou colocar R$67,50. Esse 4,50, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo, ó. 67,50 dividido para 4,50, eu vou ter 15 passagens. N igual a 15, que é o número de passagens, certo? Então, o preço da passagem é chamado de constante, o 4,50 nesse caso, pois não muda o valor da passagem. Já o valor a ser pago, né, nas passagens é variável, pois depende do número de passagens compradas. Então, se eu comprei 15, vai pagar mais. Se eu comprei 20, vou pagar mais ainda do que 67. Se eu comprei 50 passagens, o valor vai aumentando. A gente pode chamar também de função crescente. Certo? Para nós entender domínio e contradomínio agora no diagrama, mesma coisa que tinha lá no gráfico, no plano cartesiano, certo? A gente pode entender aqui, é bem fácil, gente. Só se liga aqui que é 2 minutinhos para explicar, terminamos daí. Daí tem uma para vocês fazer, vocês podem fazer, podemos fazer agora, tá acabando já, tá? Ou a gente pode deixar para a próxima daí. Então, olha só, domínio da minha função é chamado assim, ó, vou escrever aqui, domínio da função, domínio f de x igual a x mais b, é a minha função, certo? O domínio seria o meu valor do A, certo? Então, o domínio da minha função é os valores que eu vou atribuir para x aqui, ó, pertence a x, certo? O domínio pertence a x. São esses valores aqui. Depois escrever assim, o E de pertence a X. O domínio pertence a X, é o 0, 1 e 2, é o valor que eu atribuí. Aí, o meu contradomínio é o CDF, entre parênteses. CDF, contradomínio da função. E aqui eu chamo DF, domínio da função. O contradomínio são todos os valores que pertencem a Y. Então, eu vou botar aqui, ó, pertence a Y, certo? Então, o domínio pertence a X e o contradomínio pertence a Y. É o segundo diagrama. E a minha imagem, lembra assim, ó, imagem, espelho. Imagem, espelho. Quando você olha no espelho, você vê a tua imagem, certo? Então, ó, quando a gente tiver um 0, por exemplo, qual é a imagem do 0? É só o 0 do outro lado. Qual é a imagem do 1? É o 2 do outro lado. Qual é a imagem desse 2 aqui do meu domínio? Lá no contradomínio, a minha imagem é o 4. Então, o 1 e o 3, nesse caso, não são imagem. Eles são contradomínio, ele pertence ao Y, certo? Mas não é imagem. Imagem é só o que teve ligação. Então, portanto, assim, ó, a função A de A em B, né, que é dita, essa flechinha quer dizer de A em B, definida por f de x igual a 2x, quer dizer, o dobro de x. Observa se não é mesmo. Se eu colocar 0 no x, 2 vezes 0, 0, deu 0 lá, ó. Se eu colocar 1, 2 vezes 1, 2, ó. Quando for 1 no A, no B vai ser 2. Se eu colocar 2, ó, 2 vezes 2, 4.
Quando for 2 no A, no B vai ser 4. Então, eu vou responder aqui para vocês, ó. O domínio é todos os valores de A. Então, eu vou botar assim, domínio da função df é igual a 0, vou colocar entre chaves, 0, 1 e 2. O contradomínio, o CDF, vocês podem até pesquisar sobre isso, depois de hora, né? Seria todos os valores de B, que pertence a Y, né? Então, seria qual? É o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. É todos os valores que estão ali. E a imagem não é isso tudo. A IM, representado IM, imagem da função, seria só o que está ligado. O que está ligado? Que tem correspondência. 0, 2 e 4. Certo? Outro lado aqui agora, vamos fazer mais um. O domínio é o 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, vamos escrever aqui. É tudo que pertence a A ali, ó. Pertence a X, no caso. Domínio da minha função é 0, 1, 2, 3 e 4, entre chaves. O contradomínio CDF, contradomínio da função, são todos os valores que estão no B, que pertence a Y. Então, seria 0, 1, 4, é um 4 aqui, 9 e 16, certo? E a minha imagem da função, seriam todos os que têm ligação. Para mim, não precisar escrever tudo de novo, 0, 1, 4, 9, 16, não sobrou nenhum aqui no B, né? Então, eu posso escrever que a minha imagem é o próprio conjunto B. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, que existe um nome para isso. Eu vou para frente, daqui a pouco eu volto. Olha só, se chama função injetora. Injetora, primeiro aqui, ó. Certo? Função sobrejetora e função bijetora. E tem também quando não é função. Então, quando eu tenho uma função bijetora, quando todos os elementos aqui, ó, de A, certo? De A e B, todos os elementos de A estão ligados ao conjunto B, ó, e não vai sobrar nenhum elemento, e não existe duas ligações. Então, é chamada bijetora. Se a gente voltar aqui no segundo exemplo, não sobrou nenhuma e todas foram ligadas, certo? E por que é 0, 1, 4, 9, 16? Porque foi usada essa fórmula aqui embaixo, ó. F de x igual a x ao quadrado. Então, se eu colocar 0, ó, y igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, olha lá, certo? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 4 é 16. Foi usado essa lei de formação, certo? E não sobrou nenhum elemento. Então, essa função aqui, essa segunda que está aqui, é chamada de bijetora. Bijetora, certo? Vamos voltar lá. Só por curiosidade, os nomes da função, certo? Então, essa daqui não é bijetora. É injetora e não é sobrejetora. Só um pouquinho, depois eu vejo isso. Então, ó, não é bijetora, certo? Por que ela não é bijetora? Porque sobrou elementos. Sobrou elementos aqui, ó. Sobrou bolinha, tá vendo? Nem precisa ter número. A gente colocou bolinha só para mostrar como é que funciona. Então, se sobrou, não pode ser sobrejetora. Sobrejetora é quando tem duas ligações. E ela não é bijetora porque sobrou, mas ela é injetora. Então, ela injeta. Quando injeta de A em B, injetou, a gente chama de injetora, mesmo que sobrou, certo? Nesse terceiro exemplo aqui embaixo, ó, ela não é bijetora e não é injetora, mas ela é sobrejetora. Por quê? Porque ela tem duas ligações aqui, ó. Ela não é bi, certo? Porque tem que ter não pode ter duas ligações. Se tiver duas ligações, ela daí não é bi. E não pode sobrar elementos, senão ela não é in. Então, ela não é injetora e nem bijetora, mas ela é sobrejetora porque tem duas ligações, certo? E a última, ela não é bijetora, não é injetora e nem sobrejetora. Não é nenhuma das três. Por quê? Porque ela sobrou elementos, certo? Tem duas ligações e não tem um elemento ligado com o outro. Então, ela não é nem... ou seja, ela não é função. Essa daqui não é função. A gente não pode... observa aqui, a gente não pode ter elementos... dois elementos ligados só no A. Deixa eu ver aqui se tem só no A. Ah, não, ela é função sim, porque o A tem só um, ó. Tem uma bolinha aqui, uma bolinha lá, outra bolinha aqui. Só tem um risquinho que tá ligando, né? Aqui também nessa, ó.
Mas no B tem duas ligações. Se fosse ao contrário, eu tivesse assim, eu vou desenhar aqui, ó. Se eu tivesse dois conjuntos aqui, A e B, né? E eu tivesse que botar duas bolinhas aqui, três bolinhas aqui, né? Se eu tivesse duas ligações, assim, ó, uma que vem do B para o A aqui, ó. Que vem do B para o A aqui, desse pontinho aqui para o A também, ó. Eu vou ter duas ligações no mesmo A aqui, aí eu digo que não é função. Nesse caso aqui não é função, porque o A é domínio, certo? Essa aqui é função, mas ela não tem nome específico daí. Ela não é nem bi, nem sobre, nem min, tá? Só é função. E aí essa daqui seria a última, né? Para você tentar fazer. Então, em uma determinada cidade, cobram R$ 3,20 pela bandeirada e R$ 1,20 pelo quilômetro rodado. Sendo Y o valor a ser pago e X o valor de quilômetros rodados. Pergunta-se, né? Então a gente vai ter assim uma função, ó, Y, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Eu vou ter uma função assim, ó, Y igual 3,20, né? 3,20 é a bandeirada. E 1,20 quilômetros rodados. Então, seria assim, 1,20x. Porque cada quilômetro, se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar 1,20, 2 quilômetros, 2,40, assim vai. Mais a bandeirada, que é o 3,20. Deixa eu arrumar aqui. Mais a bandeirada. Então, olha só. Eu vou ter a minha constante, que é meu coeficiente angular, 1,20, e o linear, 3,20. Então, pedi para montar a fórmula. Lá na última, ó, qual é a lei de formação? Já está respondido na letra A, né? Só que a letra A pede o seguinte ainda. A letra D é isso aqui, pede para montar a fórmula, certo? A letra A diz o seguinte, quanto o passageiro pagará caso percorrer 1 quilômetro, né? Caso percorrerá 1 quilômetro, né? Falta um acento ali. Então, quanto que ele vai pagar? Ali diz que a bandeirada 3,20 é fixo, mais 1,20 por quilômetro rodado. Então, o X representa o quilômetro rodado. Então, eu vou substituir na letra A 1,20 vezes 1, mais 3,20. 1 por quê? Porque é 1 quilômetro. É só multiplicar e depois somar. Então, nessa letra A gente vai ter assim aqui, ó. Y, né, igual a 1,20 vezes 1 é 1,20, mais aquele 3,20. Então, vai dar 3, vai dar 4,40. Então, se percorrer 1 quilômetro, ele iria pagar R$ 4,40, certo? A letra C e a letra D já foi respondida lá na A, tá? A letra C eu vou pedir para vocês tentar fazer só, tá bom? Ó, sendo A o conjunto dos elementos de X e B, esse A tinha que ser maiúsculo, tá? E B, o conjunto dos elementos de Y, construa um diagrama de flechas, igual aquele diagrama, risquei, igual aquele diagrama que eu estava mostrando para vocês agora, um diagrama de flechas. Construa esse diagrama, certo? Com pelo menos 8 valores. Então, você vai botar assim, ó. Se eu andar 1 quilômetro, se eu andar 2 quilômetros, 3, 5, 10, 20 quilômetros, 50 quilômetros, pode inventar os valores mais altos, certo? Pode colocar lá, vai fazer uma tabelinha, pode fazer até, ó, e vai colocar lá o X e o Y. O X são os quilômetros, né? Então, 1 quilômetro, 2, 5, 10, inventa alguns ali, pelo menos 8. 8 valores, para encontrar o valor que vai ser pago, né, do táxi ali, certo? Com a bandeirada junto. E daí a pergunta é, como é que eu chamo essa função? Injetora, bijetora? Aí, depois que eu montei a tabelinha, eu vou fazer, aí assim, eu vou fazer aquele diagrama, vou chamar A e vou chamar de B, maiúsculo, né? E eu vou colocar os valores de A, que pertence a X, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 5 e 10, e lá o valor que deu que B pertence a Y. E eu vou fazer a ligação, ó, quando eu andar 1 quilômetro, do outro lado, então, 1 quilômetro, 4,20. Eu vou fazer aquela ligação, aquela flechinha. Então, a letra C é para vocês fazerem. E dizer o nome dela, se ela é injetora, bijetora ou sobrejetora. Tá bom? Tudo bem? Ficou mais, não apaga.